38. Reverte a dotação à importância de despesa anulada no exercício quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. Artigo 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rúbricas orçamentárias. Parágrafo 1º. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. Parágrafo 2º. Dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, fora os laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. Parágrafo 3º. O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional, a taxa cambial oficial, para a compra na data da notificação ou intimação do devedor pela autoridade administrativa ou a sua falta na data de inscrição da dívida ativa, incidindo a partir da conversão à atualização monetária e os juros de mora, de acordo com os preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. Parágrafo 4º. A receita da dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, a multa e juros de mora e ao encargo de que trata o artigo 1º, Decreto 1025, e artigo 3º, Decreto 1645. Parágrafo 5º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Título 5. Os créditos adicionais. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares ou destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais ou destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e seja precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Considera-se recursos para fim deste artigo, desde que não comprometidos: 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Inciso 4. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma de que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, julgando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a ele vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para a fim de apurar os recursos utilizáveis
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal, em contrário, quanto às especiais e extraordinários. Artigo 46. O ato de abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível. Título 6 da execução do orçamento, capítulo 1 da programação da despesa. Artigo 47. Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento e com base nos limites nele fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa, que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Artigo 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos. Alínea A. Assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. Alínea B. Manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Artigo 49. A programação da despesa orçamentária para efeito do disposto no artigo anterior levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias. Artigo 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite da cotação e o comportamento da execução orçamentária. Capítulo 2 da Receita. Artigo 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, e nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Artigo 52. São objeto do lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Artigo 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Artigo 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a fazenda pública. Artigo 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. Parágrafo 1º. Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data de assinatura do agente arrecadador. Parágrafo 2º. Os recibos serão fornecidos em uma única via. Artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei, serão classificadas como receita orçamentária sobre as rúbricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que previstas no orçamento. Capítulo 3 da Despesa. Artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite de créditos concedido. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 67 da Constituição Federal, é vedado aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente. Parágrafo 2º. Fica também vedado aos municípios, no mesmo período, assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. Parágrafo 3º. As disposições dos parágrafos anteriores
não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. Parágrafo 4º. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com os dispostos no parágrafo 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito nos termos do artigo 1º, inciso 5, do Decreto-Lei nº 201. Artigo 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Parágrafo 1º. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de nota de empenho. Parágrafo 2º. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Parágrafo 3º. É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. Artigo 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Parágrafo 1º. Essa verificação tem por fim apurar: inciso 1. A origem e objeto do que se deve pagar. 2. A importância exata a pagar. 3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados será por base: inciso 1. O contrato, ajuste ou acordo respectivo. 2. A nota de empenho. 3. Os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Artigo 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. Artigo 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituído por estabelecimentos bancários, credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. Artigo 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na Lei do Orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais da Administração Geral. Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica. Artigo 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Artigo 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Artigo 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos. Artigo 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência.